Salve, salve, pessoal! A sua companhia em nossas videoaulas para nós é um imenso prazer. Eu espero que o saber seja por nós compartilhado, proporcionando a formação e conscientização de seres humanos históricos sociológicos, engajados na missão de construir um mundo melhor para se viver, enfrentando e mudando as difíceis realidades surgidas no cotidiano. Desejamos para todos bons estudos. Olá, pessoal, novamente nós estamos aqui e nesta proposta nós temos aqui uma análise imagética do filme Mandela, O Caminho para a Liberdade. Nós entendemos que existe a subjetividade do autor e, antes de mais nada, é importante que isso seja frisado. E a nossa também, durante o relato a seguir. Então, devido esse filme Mandela ter sido um relato bibliográfico do Nelson Mandela dentro de um tempo histórico, um recorte do tempo histórico sobre o apartheid que reinou na África do Sul. Então, em algumas cenas serão mostradas a separação racial, o domínio dos brancos sobre os negros, né, os colonizadores europeus, e também sobre os não brancos. Embora seja um relato de um momento histórico, de certo modo, um trabalho de imaginação, de composição de falas e de cenas em que o autor relata, às vezes, o que sabe, e o que muitas vezes foi por ele lido, pesquisado e por outras pessoas ditas. Assim, o filme ele inicia na tribo natal de Nelson Mandela, com um cenário campestre muito lindo, riquíssimo, e as cenas se desdobram e acontece, então, o ritual da maioridade de Nelson Mandela. E muda-se o cenário da área rural para a área urbana, e Mandela começa a estudar e trabalhar na cidade, no centro, na zona central de Johannesburgo. Em 1942, ele já está formado advogado e com um escritório lotado, com muitas causas para os negros se consultarem, uma vez que ele atende as causas negras nos tribunais brancos. Mandela trabalha exaustivamente até altas horas para estudar essas causas e montar as defesas para os negros. E isso traz consequências para a vida conjugal, a vida familiar dele, né? O trabalho excessivo, a luta pela causa, acaba trazendo problemas familiares. Foram inúmeras as cenas que nos mostraram as proibições, né, as leis proibitivas dos brancos contra os negros. E uma das cenas que nós destacamos aqui seria aquela cena em que Mandela está em um encontro romântico, dançando, e ele ironiza e brinca que se o cabelo da negra segurar o lápis, eles podem dançar e namorar, uma vez que os cabelos lisos das brancas não seguravam os lápis, né? Outra questão, outra cena que a gente também destaca sobre a segregação racial, é a referente à lei do passe. Essa foi uma cena terrível, onde os policiais brancos encontram um negro que, ao ser solicitado o seu passe, ele disse que tinha esquecido e não tinha, que estava sem. Então os policiais prendem ele e, levando ele, eles espancam aquele negro até a morte. Isso porque não estava com o passe, né? Uma injustiça, uma coisa terrível, uma violência desnecessária. Segundo aponta Mandela, a realidade poderia ser mudada com a educação. Então, a realidade mudada com a educação. E que juntos o povo é mais forte. Tem uma cena que ele diz isso, né? Que se 1, 2, 3, várias pessoas, né? O coletivo, ele é forte. Né? Porque às vezes tem aquele ditado lá, né? Uma andorinha só não faz verão. Né? Mas também, cada voz tem a sua força, concorda? Mas se unirmos as nossas vozes e lutarmos nesse mesmo objetivo,
Então, somos mais fortes. Foi isso que Mandela disse. Juntos somos mais fortes. A outra cena que nós também analisamos e colocamos aqui em destaque é aquela em que o Mandela ele observa a passeata, a reivindicação dos negros, né? O boicote contra os ônibus. Então, tá ali os negros e o CNA, o Congresso Nacional Africano Partido, e Mandela ele fica observando aquela cena e de repente ele observa que as pessoas estão sendo ameaçadas pelos brancos e ele fala assim, opa, essa é uma reivindicação, uma manifestação que não está agredindo ninguém, não está infringindo nenhuma lei, esse é um direito dos negros. E aí ele passa a participar junto com eles. Outra cena é mostrada, como também já falamos nas videoaulas, é o Soweto, que era um lugar de segregação, uma moradia dos negros. Ele é mostrado. E, por último, também quero aqui destacar a questão do registro da vitória de Malan e a implantação do apartheid como uma política oficial do Estado. Tem uma das cenas que mostra um discurso maravilhoso, né, de Nelson Mandela. Ele reúne os negros e questiona o porquê que eles devem obedecer às leis dos brancos. Diz que os brancos estão dando uma festa sem convidar os negros. Por isso o povo negro deveria desafiar essas leis arbitrárias dos brancos. Então, ele incita os negros, vamos lutar, vamos desafiar, porque há uma festa e nós não fomos convidados. Então, isso aí acontece constantemente aqui no nosso país também, né? Eles estão numa farra, numa festa, e nós não somos os convidados, mas no final das contas, quem paga essas contas somos nós, infelizmente. Mandela apontava que os brancos poderiam fazer, se prendessem todos os negros manifestantes, não teriam mais quem os servisse. Então, ele tinha essa consciência, olha, não adianta, eles podem até prender todo mundo, mas aí quem que vai trabalhar para eles? Então, ele diz isso para os manifestantes. Eles manifestam contra as destruições das casas, das moradias dos negros para a construção da casa dos brancos. Então, havia lá as moradias, havia os lugares iniciais onde os negros estavam instalados, moravam, e os brancos falam, não, vamos tirar eles daqui, vamos construir aqui para nós, e eles a gente deixa mais para lá para o fundão, né? Mais para lá. Aqui é um lugar melhor para a gente, vamos fazer aqui. E aí eles derrubam, não querem saber de nada, né? Mandela comandou a entrada dos negros em lugares marcados para os brancos. Essa cena também ela me chamou muito a atenção. Por quê? Ele entra nos edifícios públicos, nas estações de trem, nos vagões, e inclusive até provoca os policiais, os seguranças dali, para que eles possam tirar. Então, mas ele fala, ele ironiza, ele brinca ali com aquele pessoal, uma atitude séria. Ele fala assim, olha, esse lugar também é nosso, né? A gente também tem direito a viajar no trem, no mesmo lugar que eles, a entrar nos edifícios, né? Então, Mandela, ele é muito inteligente nesse aspecto. Isso já foi dito em nossas videoaulas, né, que o trabalho de Mandela ele é muito exaustivo, ele é muito engajado no seu trabalho, na causa, e com isso ele acaba se distanciando do lar e tem uma crise conjugal e se separa da primeira esposa. Isso aí fica bem evidente no filme. E após conversar com o seu filho, em uma das outras cenas, ele retorna para a sua tribo, visitar a sua mãe e explicar o que tinha acontecido. E por ela lá, ele é advertido. Ela não gostou da situação e tal. Na questão religiosa, ocorrem cenas que Deus é questionado, mas até eu fico pensando assim nesse sentido. Por que Deus isso acontece para nós, né? Por que os brancos dominando, né, os negros, e por que eles vão para a igreja e vão lá dar glória a Deus e aleluia e fazer as suas orações, serem bonzinhos, maltratando os negros, né? Então,
E quais são as esperanças dos negros diante de um Deus dos brancos? Então, fica essa questão. Quem sabe seja devido aos brancos protestantes estarem no poder e serem racistas segregando os negros. Outra cena também, Mandela se casou com a Winnie, a sua segunda esposa, e aí ele retorna na tribo, e aí é realizado um cerimonial conforme os costumes tribais. Muito bonito, e aí é consumado ali o segundo casamento de Mandela. Em 1960 houve um protesto lá em Sharpeville contra a lei dos passes. Então eles rasgam e queimam os documentos. Infelizmente acontece um episódio terrível e triste para a história. A polícia ela abriu fogo contra os negros que estavam desarmados. Não quis saber que tinham crianças, jovens, idosos e mataram pelas costas, covardemente, em nome da preservação da supremacia branca. Após esse massacre em Sharpeville, Mandela e seus companheiros do CNA queimam os passes na presença de jornalistas, e isso repercute no mundo inteiro. E eles dizem que não aceitam mais essa autoridade de um Estado, né? Um Estado tirano, um Estado que faz guerra contra o seu próprio povo. Então ele não aceita. Mandela diz, a sua esposa também, que o movimento era a favor de uma não violência. Então, a princípio, trabalha-se essa questão da não violência, mas sempre sendo violentados. Então, o que adiantava eles não serem violentos se eles eram violentados? Até o momento que falou, não dá mais para ser assim, nós vamos mudar e nós vamos agora também atacar, porque nós não vamos só sermos massacrados, vamos usar as armas que nós temos. Né? Então, e aí começa lá um treinamento de tiro no campo do CNA, enfim, né? Começam algumas explosões, algumas revoltas, algumas lutas. Né? É muito difícil a situação do apartheid na África do Sul. Uma outra fala que eu seleciono de Mandela é no cinema. Né? Ele fez um discurso muito bacana para os negros presentes e ele diz assim, olha, nós só temos duas escolhas. A primeira, uma delas é se render, vamos deixar do jeito que está e acabou, os negros mandam e a gente somos escravos, nós somos escravos e acabou. Vamos obedecer e pronto. E a outra é lutar. Né? E aí você vê a interação dos negros com ele ali, né? Os gritos de guerra, enfim, a luta, né? A resistência. Então havia uma perseguição, Mandela se refugia lá na fazenda do CNA e começam algumas sabotagens e Mandela dá entrevista a jornalistas estrangeiros e ele diz assim, que a violência do governo contra os negros tem durado 50 anos. E ele que luta pela liberdade. Ou seja, estamos lutando aqui pela liberdade, nós estamos sendo violentados há 50 anos. E que ele luta pela liberdade, né? Está escrito aqui. Enfim, a perseguição se intensifica, o Winnie perde o emprego por lutar em favor da liberdade, é a retaliação, então você está lá trabalhando para os brancos, enfim, e está na causa, é um destaque, é a esposa de Nelson Mandela, né? E aí acaba perdendo o emprego de enfermeira que ela tinha lá no hospital. Mandela tentou se refugiar também, mas ele foi preso e junto dele a liderança do CNA. Tendo sido preso, Mandela e seus companheiros do CNA, eles vão a um tribunal branco, as leis eram elaboradas pelos brancos e também julgadas pelos brancos. E ali eles estão em frente ao Palácio de Justiça de Pretória, em 1963, e há inúmeros gritos de guerra. E esse lugar foi o lugar de julgamento de Mandela e de seus companheiros. E naquela ocasião eles foram julgados e sentenciados por atos de sabotagem, violência e de tentar derrubar o governo. Uma conspiração contra o governo e violência, né, que eles eram violentados há 50 anos, mas foram acusados de violência pelo governo.
Entretanto, Mandela disse ao juiz, essa parte foi uma parte muito significativa para mim, eu observei assim, mexeu muito comigo. Ele falou assim, excelência, não sou eu, mas sim o governo, que deve estar no banco dos réus, e eu me declaro inocente. Então foi muita autoridade dele, muita coragem dele dizer isso ao juiz. E um dos líderes do CNA, num momento antes deles se reunirem com Mandela, diz, se referindo à prisão, fiquem felizes, sorria. Estavam sendo presos, estavam sendo, indignamente, mas aí o líder fala assim, olha, fica feliz, sorria, talvez esse seja o maior serviço que os brancos já fizeram ao nosso povo, condenar Mandela e seus amigos, ou seja, condenar o inocente. Então isso ficou marcado para a história. Ah, mas tem um detalhe, né? Os brancos, eles foram muito bonzinhos mesmo. Então eles apenas condenaram à prisão perpétua. Para mostrar assim, olha, nós temos compaixão, né? Nós julgamos com justiça e compaixão. Então nós não vamos dar a pena máxima, que é a morte, né? Nós vamos dar só a prisão perpétua, porque nós somos bonzinhos. E após o veredicto do juiz, houve-se muitos gritos de guerra, de resistência dentro do tribunal. E Mandela fez um pronunciamento, né? Os africanos querem apenas fazer parte do povo. Um homem, um voto. Ideal para a sociedade livre e democrática. Estou disposto a morrer. Então esse discurso de Mandela, ele fica marcado na história. Novamente, os africanos querem apenas fazer parte do povo. Um homem, um voto. Ideal para a sociedade livre e democrática. Estou disposto a morrer. Então ele estava disposto a morrer pela causa. Dentro da prisão, há um fato curioso. Então, o comandante lá, ele diz assim, olha, indianos ganham calças e meias. Meninos, se referindo a Mandela, e aos negros, ganham shorts. Então era uma distinção e aquilo machucou bastante eles, né? Que eles foram tratados como meninos. E não é por menos. A primeira exigência que Mandela fez no seu período de prisão foi as calças compridas. E ele conseguiu, né, as calças compridas que ele tanto solicitou. Ele fazia exercícios na cela para manter a forma e ocupar a mente. Muito bom. Então ele estava ali sempre, constantemente mantendo o corpo e a mente em exercício, né, lutando contra qualquer atrofia, qualquer, né, alienação para a vida dele, né? Mandela e seus companheiros, tudo no trabalho forçado ali na prisão. E ali havia aquele rapaz que tomava conta, o policial que tomava conta deles. E ele não perdia tempo, né, provocando Mandela e falando sobre a esposa dele, enfim, né, torturando Mandela psicologicamente. E um dos membros do CNA, ele sabiamente, ele diz para Mandela, né, todas as vezes que eles nos intimidam, eles vencem. Nunca deixe eles verem você perder a paciência. Então essa era uma estratégia que aquele líder transmitiu ali para Mandela, e se relacionando com Mandela, dizendo, olha, não deixa eles ver que a gente está perdendo a paciência, né? Que aí a gente vai perdendo, né? Eles estão vencendo a gente. Mandela, ele recebe na cela, em uma das cenas, um recorte de jornal sobre a prisão de sua esposa. E a gente sabe que aqueles recortes ali eram proibidos. Então havia uma censura, enfim, né? Só aquilo que passava pelo censurador é que ele podia ver. E ali ele recebe aquele recorte dizendo que Winnie tinha sido presa, mas era apenas uma questão de tortura novamente, né? As cartas que eles recebiam eram cortadas na navalha, tudo assim para eles não poderem se comunicar. E isso é quando chegavam, eles tinham direito lá a algumas cartas e
nem sempre essas cartas chegavam. Então, curiosamente, só eram permitidas 2 cartas por ano. E mesmo assim, eles nem recebiam. Foram considerados... A humilhação foi tremenda na prisão, né? Eles foram considerados imundos e foram humilhados. Durante a noite, tiveram que tomar um banho de água da chuva fria, numa madrugada fria, para poder, né, se purificar, porque eles eram negros, né? Olha que questão absurda, né? Outra curiosidade é que durante as visitações era proibido falar em dialeto e também não podia se falar em política. E toda vez que algo era citado, havia aquela censura por parte de quem estava ali ao lado escutando a conversa. E as visitas? As visitas foram permitidas aos 16 anos. Então, uma das filhas dele só pôde ir visitá-lo aos 16 anos. Eles não poderiam ver crianças, né? Era uma coisa terrível. E só poucos minutos também, questão de minutinhos, e acabou a visita. A viagem que você fez não importa, se você demorou um dia, 2, meio-dia, 2, 3 horas, não importa. Importa que a visita acabou, já falou, conversou, tchau. Outra questão também é a esposa dele sendo presa e as crianças ficarem aos cuidados da tia. Uma outra cena que mexe bastante comigo foi aquela cena em que Winnie, ela está desesperada dentro da cadeia, e ela grita: onde estão as minhas filhas? Onde estão as minhas filhas? Né? Isso é muito triste, né? A gente ser preso injustamente, perder, se separar de filhos e filhas e de parentes, enfim. Ser preso já é horrível, e quanto mais ter essa privação dos próprios filhos da gente, né? E a solidão na cadeia era um tratamento desumano. Mesmo trabalhando, que eles trabalhavam lá, eles eram chamados de terroristas, de homens perigosos, de animais selvagens, né? Os homens mais perigosos da África do Sul, animais selvagens. Outra questão aqui que foi muito dura para Mandela foi quando o filho dele completa a maioridade, começa a trabalhar e tem lá motorista e tal, e aí ele morre num acidente de carro. E Mandela, ele não pôde nem sair lá da cadeia para enterrar o filho. Em outra cena, sua mulher foi presa em 1970 e ela ficou na cadeia por 16 meses. E ela deu entrevista aos jornalistas, isso, né, se divulgou mundialmente. Ela agradece aos carcereiros e fala, usando as seguintes palavras: obrigada, vocês me ajudaram a crescer. Eu não tenho mais medo, não mais. Então, a partir daquele momento, ela se revolta mesmo e ela luta pela causa de verdade. Houve um boicote internacional aos produtos sul-africanos, então isso mexe com o mundo de certa maneira, né? E infelizmente, né, tinha que mexer mesmo, tinha que ter um fim essa situação terrível. Mandela, em outra cena, ele se encontra com uma nova geração de negros na cadeia. Então, é muito interessante essa questão sociológica de geracionais, né? Mandela já devia de estar lá com quase 50, 60, sei lá, já se diz aí um tiozinho, né? E aí lá aqueles jovens, né, com sangue nas veias, o sangue nos olhos, louco para brigar e tal. E aí eles se contendem com Mandela, diz que Mandela agora é um jardineiro, que ele está ali e se acomodou naquela situação. E, né, houve aquele conflito. Mas Mandela, muito sabiamente também, ele explica, né, juntos somos mais fortes. Novamente ele diz, juntos somos mais fortes. E que a organização continuava sempre. Então não tinha parado ali com aquela geração, que ela continuava, a luta tinha que continuar. Era essa a mensagem que ele passa para aqueles jovens. Chegamos ao final dessa videoaula e espero que tenham gostado. Este trabalho é fruto de nossas pesquisas para o estágio de Sociologia no ensino médio. Agradecemos a sua participação. Tem sido uma imensa satisfação compartilhar com vocês esses temas sociológicos.
Não esqueçam de deixar o seu like, as suas sugestões e os seus comentários. As videoaulas continuam. Não percam a próxima. Esperamos vocês. Um abração. Até lá.